pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Planejar é Viver. O podcast que vai unir números, comportamento e emoções, né? E hoje eu estou aqui com o meu psicólogo e cliente, Fabiano. E o tema de hoje, ele é literário, né? Nós vamos falar sobre a viagem do Fabiano para Disney. Fabiano, prazer. Obrigada por estar aqui com a gente, Eu que tá? É um agradeço. prazer te receber. Eu que agradeço, é uma honra, né? Uma Legal. honra. Mais do que uma honra, né? Com certeza. É a conclusão que deu certo, né? Alguns anos já, né, Fabiano? Alguns Quantos anos. anos já juntos? 4 anos? Deu 3, 4 anos? Vamos fazer 4 anos. 4 anos. Olha, vamos fazer 4 anos. Essa frase não é comprometedora, viu? 4 anos que o Fabiano é meu psicólogo, né? Que eu me tornei paciente do Fabiano. E a gente tem quase 2 anos juntos como clientes, né? Então a gente tem uma relação mútua de clientes. Mas vamos lá, Fabiano. Eu acho que deu certo a nossa relação, porque você deixou de ser uma paciente. Hoje a gente trabalha muito com a questão da mentoria do seu negócio, como estruturar, a captação de recursos, como treinar os clientes. Então, hoje a gente tem uma missão dupla, né? Você cuida do meu negócio, eu ajudo você a cuidar do seu negócio, e a gente vai se ajudando nesse ponto, né? Exato. Porque é mais um braço da psicologia. Além de eu trabalhar como psicólogo clínico, a gente faz essa mentoria aí de como alavancar as empresas. Exato. E vamos crescendo juntos, né? Mas, Fabiano, recentemente você fez uma viagem para Disney, né? Que sonho, né? E é sobre isso. Eu acho que essa viagem tem um contexto muito bacana para a gente trabalhar aqui. A gente tem muitos temas que a gente pode trabalhar para o público. E aí eu quero elencar aqui uma série de perguntas para você. Ah, legal. Como começou a história da viagem? Como você se programou? Como foi o planejamento para que essa viagem pudesse acontecer? Primeiro a gente trabalhou sonhos, né? Então, eu sou casado há 20 anos, então eu sempre sento eu e minha esposa para a gente conversar. E a gente tinha nosso primeiro sonho era ter nosso apartamento. Aí nós conquistamos nosso apartamento. O segundo sonho nosso é ter o consultório próprio. Nós conseguimos conquistar o consultório próprio. Aí, o meu sonho de criança, desde que eu vi o mar pela primeira vez, devia ter 9, 10 anos quando eu vi o mar pela primeira vez, era ter uma casa na praia. Esse era o meu sonho, é onde eu me realizo, tudo. E aí minha esposa embarcou comigo e nós compramos a casa da praia. E aí eu falei, amor, e agora? Qual é o seu sonho? Porque a gente teve 2 sonhos juntos, um sonho só meu. Agora é justo a gente realizar o seu sonho. E ela falou, meu sonho é a Disney. Né? Eu falei, então, nós vamos para a Disney. Se é seu sonho, nós vamos realizar. Então a Disney representa para a gente, deu certo. Todo o nosso trabalho de uma vida, de uma construção, né? A gente está, repito, 20 anos juntos, batalhando, economizando, cada centavos, representou na nossa maior conquista, que a Disney deu certo. Nós dois, enquanto namorados, enquanto casados, enquanto sócios, enquanto parceiros, demos certo. Então a viagem da Disney representa isso. Deu certo. Que legal, né? E o assunto é mágico, de verdade, que o Fabiano chega... Vem uma emoção, né? Vem uma emoção junto com isso. E Fabiano, na prática, né? Você me passou agora que você teve uma trajetória de vida. Então, você me falou da conquista do casamento, dos bens materiais, da realização do seu sonho pessoal, do sonho do casal. E financeiramente falando, né? Você passou por vários projetos e várias programações para que tudo isso aconteceu. Mas falando do planejamento Disney, a viagem aconteceu agora, né? Em setembro? Foi o mês passado, setembro. Né? Setembro de 2025. Há quanto tempo você estava se planejando para que essa viagem acontecesse agora? 4 anos. Né? Então, nessa conversa, até a gente viajar, foram 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, o grande desafio foi tirar o passaporte. Então, a gente conseguiu, né, represar dinheiro para poder ir, tirar os passaportes, tirar o visto. Com o visto na mão, nós começamos a comprar dólar. Né? E a gente ia comprando $50, $100. E aí, tipo, por mês. Por mês. Então, Legal. a gente começou a comprar dólar a R$4,50, R$4,60. Né? Porque tem 2 formas de você ir. Ou você compra o dólar uma vez só, e você pega o dólar alto ou o dólar baixo. Antes da viagem, e né? você arrisca como é que vai estar, que o dólar vai dar uma caída agora. Parece que vai cair um pouquinho agora nesse mês que vem. Então você pode dar sorte para o dólar mais barato. Ou você faz a média do dólar. Então,
eu viajei e a média de dólar que eu paguei foi 5,10, 5,15, né? Então, as pessoas me veem gastando dólar no presente, mas a compra foi no passado. Foi no passado. Isso. E como que foi de fato a projeção disso? Você abriu uma conta, você já tinha uma conta no exterior? Como que você ia fazendo essa compra mensalmente? Bom, eu sou muito conservador, né? Então, a primeira coisa, eu e minha esposa, eu pensamos eu vou com um cartão de um banco, e se o cartão der pau ou der errado? Então, a gente abriu 2 contas internacional. Legal. Né? Uma junto com o meu banco que eu tenho, né? E como na época o Santander estava abrindo, estou falando até comercial, depois vocês me pagam, hein? Né? Como eu estava abrindo a conta internacional, eu comecei a comprar dólar sem OF, né? E a Vanessa abriu uma conta no Nubank, não, no... Nômade. Nômade, Falou isso. disso, que eu no sou contadora Nômade. do Fabiano, né, gente? Então eu verdade. sei onde está as contas. Tudo- Eu sei onde está o dinheiro, eu sei de tudo. Minha vida financeira sabe mais do que eu. Então, abrimos no Nômade. Então, a gente foi alimentando meio a meio com cada cartão, porque se um cartão falhasse, tinha o outro. Tinha um reserva ali Tinha um para reserva. não passar Isso. perrengue na viagem, né? Isso. Legal. A outra coisa que me ajudou muito foi conversar com pessoas que foram para lá. Para me dar dica, tudo. Primeira dica, eu fiquei mais ou menos 2 anos e pouquinho, sem comprar roupa aqui no Brasil. Não comprei mais nada de roupa. Eu ia usando, tanto que eu ia pro consultório com meu tênis meio rasgado, né? Mas como ninguém olhava pro meu pé, tava tudo limpo. E online ele não olha mesmo. Pra quem não sabe, gente, Fabiana atende muito no online também, né, Fabiana? Então, você tem os atendimentos presenciais, mas a gente tem o atendimento online, né? Inclusive o meu hoje é online por conta da distância também. Então esse dinheiro que eu ia gastando de roupa aqui, deixei, porque lá realmente vale a pena você comprar as roupas lá, né? Então a viagem teve várias experiências. A primeira, dirigir, né? E dirigir foi interessante, porque eu estava com muito medo de ir. Medo porque eu estava num país conhecido, eu não falo inglês, como é que ia ser? Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Então o dinheiro, ele não é para alimentar ego. Dinheiro é uma ferramenta que você usa para trazer prosperidade. Então eu estava com tanto medo de ir, eu sabia que eu precisava ir. Então eu me arrisquei, né? E falei, eu vou. Porque existe um medo imaginário, e o medo imaginário vai criando raízes, ele é infinito. Mas existe o medo real. O medo real é aquilo que você vê. Então eu decidi enfrentar o meu medo real. E eu fui. Então a parte mais difícil da viagem foi chegar nos Estados Unidos, passar para a imigração, pegar o carro e ir até a casa. Depois que eu entrei no carro, comecei a dirigir, eu falei, gente, esse negócio é bom mesmo. Coisa boa a gente se acostuma logo, né? Coisa boa é A gente se fácil acostuma acostumar. logo. Então a primeira lição que eu acho que eu passo é a gente enfrentar nossos medos. Porque não é só você ter, é você se sentir merecedor de ter. Que legal, né? E a Fabiana tem 2 meninas, né? Tem uma família. Como foi, pensando na área da psicologia agora, né? Transformar esse sonho da sua esposa à realidade, né? Trazer isso para a realidade e levar suas filhas também, que eu acho que é a realização do sonho de muitos pais hoje, é que levar os filhos para Disney. Então, essa é uma expectativa que a gente foi quebrando com o tempo. Porque eu demorei 50 anos para ir para Disney. A minha filha demorou 5 anos. A minha outra filha demorou 9 anos. Então não tem como comparar isso com as duas. A minha expectativa de Disney não se compara. Uma espera de 50 anos com uma espera de 5 anos. Então quem foi a minha criança e a criança da minha esposa. Tanto que, porque eu choro, né? E quando eu cheguei e eu vi o Pateta, eu falei, caraca, é o Pateta, velho. Aí me emocionei, como emociono agora, porque é a minha criança que viu. Então eu acho que quando a gente é pai, a gente joga essa expectativa nos nossos filhos. Mas nossos filhos não vão se emocionar como a gente se emociona. Então a gente se frustra. Mas quando você entende que quem vai é a sua criança, cara, você liberta, você chora, você se emociona. Então eu chorei várias vezes, assim como eu chorei agora, porque, como te disse, deu certo. Então eu chorei quando eu vi o castelo com fogos, eu chorei quando entrei na ala do Harry Potter, que eu sou fã do Harry Potter, eu chorei quando eu vi o Pateta, eu chorei quando eu fui do Hollywood Studios e vi o show do Mickey. Então foram muitas emoções. Mas eu repito, quem chora não é o Fabiano de 50 anos. Quem chora é o Fabiano que nasceu numa comunidade com uma parteira no hospital público, que estudou em escola pública a vida inteira, que teve que
trabalhar aos 14 anos. Comecei, na verdade, meu primeiro trabalho foi com 7 anos, olhando o carro na rua. Aos 14 eu entrei no Senai. Aos 16 comecei a ser funcionário CLT. Aos 18 eu entrei na faculdade. Aos 22 eu me formei. Então, é esse Fabiano que chora. Porque hoje o Fabiano executivo, Fabiano psicólogo, ele não tem essas emoções. Mas a minha criança tem. Então, em primeiro lugar, eu acho que você não tem que projetar no seu filho que ele tem a expectativa que você vai ter. Porque eu repito, a minha filha demorou 5 anos para conhecer a Disney. Eu demorei 50 anos para conhecer. E o teto do pai é o piso do filho. Então eu espero que minha filha seja muito, mas muito melhor que isso. Porque é dessa forma que ela vai me honrar. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu também honro meus pais sendo uma versão melhor deles. Porque meus pais nunca foram. E eu tive o prazer de... Também não consigo levar eles hoje. No futuro, quem sabe Deus. Mas eu entendo que orgulhar meus pais é ser uma versão melhor que eles. E eu trabalho com as minhas filhas para ser uma versão melhor que a minha. Então a expectativa não é das crianças. A criança que foi eu com 7 anos. E a minha esposa com 7 anos. Então a gente chorou muito ali. Que legal, Fabiano. E quando a gente fala de uma viagem nesse contexto, de realizar sonhos, né? Você contou um pouco da sua trajetória, de vida, né? De conquistas de vida. Óbvio que cada um tem o seu jeito, né? A sua cultura, mas para que tudo isso aconteça, por trás disso precisa ter um grande planejamento, né? Não existe conquistas sem que haja planejamento, inclusive planejamento financeiro, né? O dinheiro é o meio, ele não é o fim. Mas sem planejamento a gente não consegue organizar as coisas para que elas de fato aconteçam. Perfeito. Você consegue citar uma coisa, ou 2, 3 itens, que realmente foram essenciais e que durante o percurso desses 4 anos que vocês precisaram economizar para tornar real a viagem, que foi difícil fazer? Foi uma coisa que vocês precisaram ter disciplina para que acontecesse? Tem uma pergunta que a gente se faz muito, né? O que eu quero e o que eu preciso. Nossa, quantas coisas eu abri mão do que eu queria. Eu queria tanta coisa, né? Então, a gente tem só um carro, por exemplo. Então, eu abri mão de ter um carro, né? Tem que ter o carro da família, e eu vou para o meu trabalho, no consultório, de ônibus, só que é zero problemas, que são 5 pontos de ônibus, então eu pego eu vou, é perto, não é que é um sacrifício, mas dia de chuva, dia de frio, eu estava no ponto. Então, a primeira coisa é isso, né? Entender que eu quero ter um segundo carro, mas eu não preciso ter um segundo carro. Uma economia boba, por exemplo. A gente gosta muito de comer comida japonesa. Só que fazendo as contas, hoje, nós 4, desculpa, a gente for no restaurante japonês, a gente vai gastar 500 pau. Né? 450, mínimo, 500 né? pau. Isso. Então, o que a gente fez? Né? A gente faz o Gohan em casa, que o Gohan é baratinho, compra no mercado, faz o Gohan em casa. A gente liga no restaurante que a gente queria ir. Então, né? Só que de vez eu abro mão de ter um garçom me servindo, eu abro mão do glamour e ligo para pedir a comida. Porque a comida é uma experiência, estar no restaurante é outra experiência. Então, eu abro mão da experiência do restaurante. E aí eu pago R$200 no iFood. Chega lá, a mesma comida que você come no restaurante. E todo mundo janta ou almoça em casa. Isso, sem então... pagar 10% do garçom, sem pagar bebida. Então, essa foi uma outra coisa que nós fizemos. Então, a gente diminuiu. Eu peguei a minha filha mais velha, né, porque minhas 2 filhas fizeram festinha em buffet. E eu falei, filha, isso aqui é uma festa do buffet. Tá? Porque tem as fotos da sua festa. Isso aqui é a nossa viagem. Se você abrir mão de 2 festas de buffet, do seu aniversário de 8 anos e de 9 anos, se abrir mão dessas 2 festas, a gente deixa 8 horas de festa, a gente troca isso por 18 dias da Disney. Da Disney, você vai ter essas fotos. E fui mostrando. Ela falou, pai, como é que pode? Aqui são 8 horas, aqui são 18 dias? Eu falei, porque somando as 2 festas sua, eu pago a sua passagem de avião e eu pago a sua parte da casa que nós vamos ficar. Ela foi, eu topo. Falei, filha, tem outra coisa para você pensar. Se você trocar os seus presentes de aniversário, Dia das Crianças e de
Ano Novo, o papai dá para você em dólar. Então, quando você chegar na Disney, você vai poder comprar as coisas que você quer, sem o pai falar, olhar feio para você, porque é o que você quer, com os dólares que você comprar. Aí a minha filha começou a entender o que era dólar. E no nosso elevador do prédio tem aquelas eletromídia, né? Que parece a função do dólar. E era muito engraçado. Papai, o dólar baixou agora, é hoje, pai. Vamos comprar, pai, baixou. Tal. Compra o dólar hoje, pai. Isso. Então, você me falou que vocês abriram mão durante um período aí de ter lá o luxo de ir até o restaurante que vocês gostavam e adaptavam, né? Você não parou de fazer aquilo, você adaptou para uma nova realidade. Perfeito. Beleza. Você me falou do carro, né? Embora a gente quer um carro novo, quer um carro zero, quer um carro para pro marido, um para a esposa, vocês também abriram mão disso e hoje vocês fazem toda uma gestão disso da família para ter um único carro, né? E aí com isso economiza seguro, economiza IPVA e toda a manutenção do veículo. E você também falou um ponto muito importante, eu acho que é uma dor da juventude, é uma dor das crianças, da geração mais nova, que é entender sobre finanças, né? Crescer sabendo o que é finanças. Eu tive essa educação, né? Eu tinha a educação de que quando a gente ia comprar alguma coisa, o pai dava lá a mesadinha, né? E falava, ó, eu te dei a mesada, mas você precisa de um tênis, então pega esse dinheiro e vai comprar seu tênis, né? A gente nunca teve muitas coisas de mão beijada, assim, né? Não existia essa cultura dentro da minha criação. Que legal, você coloca, né, a cultura de finanças hoje nas suas duas filhas que são pequenas, né? Uma tem 9 e a outra tem 5. E cada uma foi com $100. Só que foi em espécie. Por que em espécie? Falando agora de educação de criança. Porque o cartão, você passa e o cartão volta na sua mão. Você não tem a sensação de perca. Com o dinheiro físico, não. Você dá a nota não volta mais. Volta o bem que você quer e o troco. Aí tem a perca. Então, né? E a primeira coisa que ela comprou foi um Stitch de $30. Que eu, particularmente, fiquei apaixonado pelo Stitch que ela comprou, tá na nossa estante, né? Aí eu falei pra ela assim, acho que foi ontem, falei pra ela assim, filha, quando você comprar, esse Stitch vai ficar aqui, né? Um trambolhão. Pai, o Stitch é meu, ele vai aonde eu for. Só tá na estante pra não quebrar. E a pequena comprou as princesas que ela queria. Então, a princesa que ela via no parque, ela ia e comprava. Não no parque. No Walmart, que é mais barato. Que é mais barato. Que legal, né? Eu acho que falta essa essência, né, na maternidade, na paternidade de hoje em dia, né? De, sim, educar nossas crianças desde pequena da importância do dinheiro, né? E mostrar que o dinheiro é um meio, de fato, que precisa ter uma educação financeira, que precisa, sim, fazer economias, né? Escolhas, né? Se você quer isso, você não vai ter aquilo, porque isso tudo reflete na vida adulta, né? Sim. Na vida adulta, a gente também precisa fazer escolhas para que as coisas aconteçam, que a gente consiga realizar nossos sonhos, né? E quando você fala fazer escolhas, você está falando que você vai ter que abrir mão de algo, e esse algo tira a frustração. Então, nós temos que ensinar nossos filhos a ter resistência à frustração. Porque a escolha é difícil porque você tem que se frustrar com alguma coisa. Então, se eu escolho um carro, eu vou ter que abrir mão de uma viagem, por exemplo. Né? E se eu escolho a viagem, talvez eu abra mão de um conforto de um carro. Então, o que é melhor para você? Aí é você que decide. Mas não dá para ter tudo. Né? E se der para ter tudo, não dá tempo de usar tudo. Que tem uma fórmula que isso mexe muito comigo quando eu penso em educação financeira. As necessidades humanas são infinitas, mas o tempo é finito. Isso quer dizer que você morre precisando de coisa. Então a pergunta, eu quero ou eu preciso, é uma pergunta racional que vai bater de frente com o seu ego. Porque nem tudo o seu ego precisa, mas o ego quer ter. E quando você entende isso, você fica mais humilde perante a vida. E você entende que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é só uma ferramenta para você chegar onde você quer chegar. E o que é tudo? Você ter o seu propósito de vida. Eu e minha esposa encontramos nosso propósito, um ajudar o outro a sonhar. E com isso nós sonhamos juntos. Né? E cada sonho que a gente realiza une mais o casal. Não é só a relação homem-mulher, é o companheirismo, realmente é estar juntos, é crescer juntos, que é o que eu acredito. Quanto mais a gente faz as pessoas crescerem à nossa volta, mais a gente cresce.
Com certeza. E agora falando da nossa relação de cliente, né? Quando o Fabiano chegou lá no nosso escritório, o Fabiano tinha um jeito de fazer as coisas, né? Uma forma de pagar impostos, e a gente conseguiu fazer todo um processo de reestruturação dentro do Fabiano, dentro da empresa do Fabiano, trazer uma pejotização, redução de carga tributária, o quanto a contabilidade, né? A gente conseguiu te ajudar nesse processo, né? De entender os processos que precisavam ser mudados, porque isso também gera uma dor, né? A mudança, né? Eu sempre fiz desse jeito e eu preciso mudar porque a minha contadora está enchendo meu saco aqui que eu estou fazendo errado. O quanto que isso impacta também na questão da viagem? Quanto que isso impactou na viagem de vocês? Bom, primeiro que quando eu era pessoa física, eu tinha que pagar o imposto de renda em março, se não me engano, e vinha uma paulada que eu não sabia direito quanto que era aquela paulada. Hoje eu já entendo meus impostos e já consigo ter um planejamento melhor das minhas finanças. Né? Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu passei para a pessoa jurídica, isso trouxe mais autoridade ainda perante meus pacientes. Porque agora eu falo para eles, com a nota fiscal você pega reembolso, você abate o imposto de renda. Né? E isso mostra uma credibilidade de trabalho, mostra uma hombridade, algo sério. Né? E traz mais autoridade, né? Porque já vê que tem um trabalho por trás. Para você chegar a ter uma empresa, você não começou hoje. Né? Então, ter um ponto comercial que eu tenho hoje, que é um prédio comercial, né? Já me traz uma autoridade. Né? Ter a minha imagem pública me traz outra autoridade, porque eu acho que só quando o dono mostra a cara que o negócio cresce de verdade. Né? E terceiro, quando o cara, eu falo assim, não, cara, faça a nota. Né? E a nota chega muito rápido, acho que isso é muito, muito legal. Então o cara sabe que não sou eu que estou fazendo. Porque em 2 minutos a nota está lá. Então isso me trouxe uma credibilidade com os clientes ainda maior. Então quando o cara vai passar a fazer terapia comigo, ele sabe que eu não sou amador. Então isso me ajudou na minha viagem com isso. Então meu consultório ficou mais solidificado. Né? E aí, aproveitando, Fabiano, durante o processo da viagem, né? Porque empreendedor viaja, tira férias, mas ele não para de trabalhar na prática, né? Na prática, eu acho que eu conheço poucos empreendedores que realmente se desligam 100%. É impossível, né? Quase impossível, né? Eu acho que Impossível. alguém deve conseguir, mas eu não sou essa pessoa. Durante a viagem, você continua atendendo também ou não? Você não atendeu na viagem? E os seus fluxos de pagamento, como que funcionou isso durante esses 18 dias? Já entrou na conta da viagem, né? Então a viagem saiu X mais 18 dias que eu fiquei parado. Exato. Né? Então entrou na conta da viagem. Né? Todo empreendedor tem que ter capital de giro. Tá? Capital de giro tem que ser mais ou menos de 6 a 8 vezes o seu ganho mensal. Depois você consegue um fundo de emergência, que são 2 anos do seu mensal. Então são essas etapas, dá muita segurança para a gente ficar 18 dias sem atender. Lá na viagem, na Disney, eu atendi emergência. Então uma pessoa está precisando de mim, eu parava na viagem, eu dava atenção. Né? Lógico que eu não conseguia dar uma atenção de qualidade, porque eu estava no parque, mas eu sempre, dentro do meu planejamento, era um dia de parque e um dia de descanso. O descanso servia para a gente descansar de fato e eu poder atender com qualidade quem não atendi no dia anterior. Então, eu tinha assim, 2 horas por dia que eu estava disponível para os pacientes. Mas eu tive uma sacada quando eu cheguei lá. Né? Porque eu não entendia essa dimensão Disney. Como é que as pessoas ficavam tão alucinadas pela Disney. Repito, que o sonho era da minha esposa. Né? Para mim, era meio intangível chegar a um lugar desse. Então, quando eu cheguei lá, eu postei a primeira foto que eu estava em Orlando. Pra você ter uma ideia, olha, no meu Instagram, hoje, rola em torno de 20 a 30 mil visualizações. Naquele dia, bateu 120 mil visualizações. Então, eu peguei, cara, eu vou fazer todo mundo viajar comigo. Então, meus pacientes todos viajaram comigo. Então, tem a história de uma criança que eu atendi, que ela tem autismo nível 3. E ela tem um hiperfoco na Universal. E a mãe me mandou mensagem no WhatsApp, Fabiano, eu não acredito. O meu filho tem hiperfoco na Universal. Falei, então deixa comigo. Aí eu fui naquela bola da Universal, gravei um vídeo pro moleque, né, falando como é que foi a minha história com ele, porque ele saiu da UTI. Eu fui o primeiro terapeuta a atender ele, tem acho que 2, 3 anos. E a mãe manda para mim o vídeo dele, a reação dele vendo lá na Universal. Então todo mundo viajou comigo.
Né? Então os pacientes iam curtindo, iam falando. Isso é um fato. Eu viajei em todas as fotos, todas as postagens. Quando o Fabiano voltou, a primeira coisa que eu falei, Fabiano, agora a gente vai projetar a minha viagem, tá? Porque a gente faça o Fabiano é meu psicólogo, faço terapia com ele, mas a gente tem muito mais da parte da mentoria, né? Voltado para o negócio, enfim. E aí eu falei, Fabiana, agora a gente tem que projetar a minha viagem, porque tem uma bebezinha aí que eu também quero levar, mas é sobre realizar os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos de criança, né? Os nossos sonhos de criança. Então os pacientes, todos os meus pacientes que me acompanham, eles foram entrando também na mesma energia. Então eu tive pouca demanda de emergência, porque todos eles estavam sonhando comigo. Porque a liderança, ela funciona quando você é um exemplo. Né? E se eu conseguir chegar lá, é sinal que eu tenho as ferramentas para ajudar você a chegar lá. Então isso não foi só... Para mim, era a esperança do meu sonho. Mas para as pessoas que me acompanham, seja amigos, paciente, pessoal do Instagram, virou o quê? Esperança de chegar. Esperança de realizar, né? Esperança de realizar. Então, sem eu ter noção, eu vendi o meu sonho e o que as pessoas compraram foi esperança. Então, todo mundo ficou envolvido. Né? O Instagram, cada foto que eu postava era 1.000, 2.000 visualizações. Foi algo absurdo. Né? De gente realmente falando comigo, interagindo. Que eu ficava na fila dos brinquedos e eu via o WhatsApp chegando, falando. Né? Era muito... Né? Era muito intenso. Então, a viagem foi muito intensa. Foi muita gente. Foi muita energia boa chegando. Que né? legal. E a gente não viajou sozinhos. Né? A gente viajou em turma, né? Então, quando a gente falou da nossa viagem... 2 pais, que eram do berçário da minha filha mais velha, também quiseram ir com a gente. Então a gente alugou uma casa lá, né, em Kissimmee, e essa casa tinha 5 quartos, cada família ficou com um quarto e as crianças ficaram no outro quarto. E a gente começou a viver em comunidade. Então a gente teve que criar regras, como é que ia ser para todo mundo estar junto. A gente conseguiu cozinhar em Orlando, porque lá você pode gastar 1 milhão assim em uma semana. A gente economizou muito. A gente levou feijão do Brasil, café do Brasil, farinha. Então a gente chegava na casa, a gente cozinhava lá, né? Então para ir pro parque, por exemplo. Então a gente acordava de manhã. Primeiro dia a gente foi no restaurante, né, de café da manhã americano, para ter a experiência do café americano. A gente olhou as marcas do Eufon lá, dos donuts, das caldas, né? E a gente ia até bater foto. A gente foi no Walmart e compramos a mesma marca do café da manhã dele. Só que de vez eu... Pra fazer em casa. Pra fazer em casa. Então a gente acordava. O parque abre 9 da manhã. Então a gente acordava às 7 da manhã, fazia o café da manhã bem reforçado, com tudo que a gente podia comer, ovos, tudo. Né? Então comia bastante. A gente comprou uva, maçã e... banana, maçã e banana. 3 tipos de frutas, são fáceis, rápidos de comer, né? E compramos também queijo, aqueles queijos stick para poder também comer. Então as crianças iam comendo fruta o dia inteiro. Eu comprei uma garrafa térmica lá, eu enchia de gelo, então tinha água gelada das 9 da manhã até as 4 da tarde, porque a água lá tem água filtrada. Uma garrafa de água lá é $4. Mas você pegar água filtrada de graça. Então eu comprei uma garrafa, paguei $13 e levei para o parque cheio de gelo. E aí eu ia tomando água gelada o dia inteiro. Não só eu, todos nós 4. E quando a gente acabava o gelo, eu ia lá no restaurante, comprava, sei lá, um refrigerante e pedia gelo. Eles me davam mais gelo. Então eu conseguia ter água gelada o dia inteiro. Por que é importante a água gelada? Porque eu peguei 40 graus de lá. E aí a gente conseguiu economizar nisso. Então nós íamos almoçar no parque, né, em torno de 5h30, 6 às 6 horas, que era um almoço-janta. E jantava de novo em casa. Então, uma refeição no parque, a gente pode gastar de $50 a $200 por pessoa. A gente gastava mais ou menos $50, $60, nós 4, por dia. Então, só nisso, a gente economizou metade que a pessoa gasta lá. Então, dentro de lá, esse cultivo, né, a ver o que eu quero e o que eu preciso, continuou. Então, isso foi sobrando dólar e o dólar foi reinvestido em compra. Então, eu fui com as minhas roupas mais velhas, né? Porque lembra, eu fiquei 2 anos e meio sem comprar roupa mais ou menos. Então eu fui com camisa furada, fui com tênis rasgado. Aí eu chegava lá, eu comprava nova e já jogava velha. Jogava velha fora. Então eu voltei com o guarda-roupa novo. Eu não sei fazer a contabilidade de quanto eu economizei trazendo roupa para mim de lá. Mas foi um absurdo, absurdo. Mas
Vamos usar a logística de que você ficou os 2 últimos anos sem comprar roupa aqui, você levou as roupas velhas e trocou as roupas lá. 100%. 100%. Isso. Então, acredito que você fez uma boa troca. Só que aqui eu comprava roupa de lojas convencionais, E lá você conseguiu investir em roupas de marcas melhores. Isso. Com o mesmo preço e outra vez mais barato do que as roupas de lojas convencionais aqui. Interessante é que o mesmo planejamento que vocês aplicavam aqui no Brasil se estendeu. Sim. Se estendeu. Vocês continuaram aplicando a mesma logística, mesmo Sim. estando numa viagem, podendo fazer algo diferente lá, vocês ainda assim ficavam ali administrando tudo para que... Mas sem abrir mão da experiência. Então, Legal. por exemplo, a gente foi um dia tomar café da manhã americano. Quem tá no meu Instagram vai ver que tem lá um Reels da gente tomando café americano. Depois, a gente foi almoçar no restaurante americano, que não tem. Americano só come hambúrguer e batata frita. Então, a gente foi num restaurante italiano, gastamos $250 lá, então gastamos bem mais do que o nosso planejamento, porém, a gente pagou a experiência de comer lá. Depois, a gente foi tomar um vinho na Universal, né? Você chega lá, pega um barquinho, você vai de barco até uma vila italiana e pedimos um vinho. Então, o vinho, a gente pagou $80 no vinho. O vinho mais caro da minha vida. Só que a gente dividiu em todos nós. Né? A gente estava em 6 adultos naquele momento. Porque a gente pagou a experiência. Chegar lá, tomar um vinho, estar naquele ambiente, né? Brindar. Então, é você saber ter essa parte de economia sem abrir mão da experiência. A gente foi no Hot Café, comer um hambúrguer lá, ver como é que é. Porque as pessoas linkam a questão de planejamento financeiro a você deixar de fazer as coisas. E não é sobre deixar de fazer, é sobre projetar quando e como fazer. Isso, Não é sobre fazer todas as vezes ou em todos os momentos, mas é você planejar de uma forma mais organizada quando eu posso, por que eu vou fazer, por que eu não vou repetir aquilo em determinado dia. Então, vocês conseguiram fazer todo esse planejamento durante a viagem também. Quando você pega, por exemplo, você pegar um vinho e tomar todo dia, você vai virar alcoólatra. E isso só vai ser só álcool. Mas pega um bom vinho e você toma uma vez por mês, aquilo é especial. Aquilo é seu momento. Então as pessoas banalizam o prazer. E não é. A gente tem que valorizar. Então as experiências são valorizadas. A gente fez as experiências. Né? Porém, não precisa ostentar. Né? Acho que essa é a humildade de valorizar o dinheiro, de entender o dinheiro, sem abrir mão da experiência e viver o sonho. Né? E isso vai passando para minhas filhas. Então, elas já voltaram da Disney e falam, pai, vamos continuar guardando em dólar ou em real? Vamos projetar a próxima viagem, né? Que legal, Fabiano. E aí a gente entra no viés da questão de planejamento também, do retorno da viagem. Né? Você comentou que vocês ficaram 18 dias. 18 dias sem atendimento. Como foi a programação? Isso entrou na programação também, os 18 dias sem atendimento, para quando vocês retornassem? Como que está o fluxo de caixa da empresa, o fluxo de caixa da pessoa física? Como que está todo esse processo da viagem? E a viagem foi 100% paga antes, né? Entrou dentro do planejamento, passagem, enfim, visto, todos os custos ali envolvidos? Ou vocês voltaram da viagem e ainda tem parcelas ali para pagar? Quando você faz uma viagem, qualquer viagem, e você viaja e paga a viagem, parece que a viagem virou um castigo. Puxa, já fui, já curti, tô pagando isso aqui. E só faz 10, 12 vezes, parece que tá pagando um castigo. Quando você paga para ir viajar, a viagem vira um prêmio. Então sempre a gente teve esse hábito da gente pagar a viagem. Então, por exemplo, o aéreo, os parques e a casa a gente pagou em real. Pagar em real já elimina o OF. Então, o aéreo ele abre 12 meses antes. Então, quando chegou a data que a gente queria, a gente comprou a passagem aérea. Então, já tinha 12 meses. Com o passaporte na mão, guardando o dólar e com o aéreo, a gente partiu para comprar a casa. Né? Alugar a casa. Alugar uma casa sai muito mais barato do que ficar no resort ou do que você ficar no hotel. E repito, a experiência da casa e do resort é secundária. Porque a principal experiência é a Disney. Né? E os quartos são quartos temáticos. Então, minhas filhas ficam no quarto da princesa. Então, não é que perdeu, né? Só é diferente. Lógico, ficar no resort da Disney é muito mais legal. Mas, na prática, não vai mudar a sua vida. Outra coisa, tem o dia da princesa.
Então você leva a sua filha no castelo, elas fazem, né? Então o espelho fica de costa e elas vão transformando a sua filha numa princesa, fazendo maquiagem, unha, cabelo, colocam o vestido. E quando elas viram a sua filha, tá de frente ao espelho e elas falam que ela se tornou uma princesa. Só que isso custa $300, né? Então o que a gente fez? Pegou o vestido de princesa do Walmart, colocou na mochila. Deu umas 4 da tarde, que o sol já estava começando a ficar... 4 não, 6 da tarde, o sol estava começando a ficar um pouco mais fraco. Pegamos a mais velha não queria. A mais nova, fomos pro banheiro, trocamos ela. E ela saiu linda como princesa, tirando todas as fotos de princesa. Não tô falando que é errado fazer. Tô falando só que a gente escolheu dessa forma. Né? São escolhas. Né? Então a gente foi vivendo a experiência, mas sem ostentar. Se é que... Eu sei que é meio redundante falar que estou na Disney, não estou ostentando, mas é isso, é uma viagem... Eu acho que não é redundante, eu acho que é um fato. A gente está mostrando aqui para o pessoal que é possível realizar sonhos, priorizando um retorno positivo, um retorno... Porque imagina, né? Eu vou para Disney e quando eu volto sem pagar os impostos, sem pagar o aluguel, sem pagar as despesas que eu tenho fixas. É muito ruim isso, né? Então a gente já voltou da Disney 100% sem dívida e com o dinheiro reservado para pagar todas as nossas contas desse mês de outubro, né? E com uma sobra para novembro. Porque eu também não sabia se toda a minha clientela ia voltar. Né? E, de fato, eu tive um abandono de 3%, 4% quando eu voltei, que eu considerei sucesso. Né? Então, todo mundo ficou comigo. E a gente que é empreendedor, nosso salário nunca é igual, né? Não. Vai subindo, descendo. Então, esse planejamento é importante. Né? Então, a gente, quando faz uma viagem, a gente se estrutura, paga e curte. Aí a viagem, repito, quer dizer que deu certo. Legal. E, Fabiana, a gente é empreendedor, a gente não desliga, né? Impossível. O que você traz de aprendizado do mundo Disney, do jeito Disney de ser, para aplicar no seu negócio hoje? E o que você traz de dica pra gente, que é empreendedor, que está assistindo a gente? Primeiro, o acolhimento, né? Eles são extremamente simpáticos, acolhedores, né? Então, eles são preocupados com a experiência, né? Eu vi uma pessoa jogando chiclete no chão, né? Mas não deu 5 minutos, tinha um funcionário com uma espátula tirando o chiclete com cuidado, porque eles preservam, eles querem que você tenha a magia constante em você. Então, acho que é isso que eles fazem, eles levam você para uma magia. Né? As princesas, elas são, mesmo minha filha não falando inglês, ela tinha todo um acolhimento, né? Eles vão tendo um padrão de se comportar que você vai entendendo mesmo que você não fale inglês. Né? Organização. Eu fui no Hollywood Studios assistir o show do Indiana Jones. Né? Então o show estava marcado 10 horas. Né? Nós chegamos 20 para 10, 15 para as 10. Lugar gigante, né? Vazio. Eu falei, nossa, Vanessa, que legal estar aqui em baixa temporada. Não tem ninguém para ver o show, né? Faltando 4 minutos, tinha 20 mil pessoas lá dentro. Eu olhei em volta e falei, cacetada, para não falar um palavrão. Da onde surgiu todo esse povo? E não é que era um barulho. Não, tudo quieto, tranquilo. Eu falei, vamos esperar acabar o show para não ter tumulto. Acabou o show, em 4 minutos, eu falei no relógio, em 4 minutos estava vazio. E quando eu saí para fora do teatro, caiu todo mundo. Então, essa organização, horário é horário. Se é às 10, é às 10. Se é às 11, é às 11. Né? Então, a gente curtiu muito esses shows, porque a gente sabia que não tinha atraso. Né? Então, organização, disponibilidade, acolhimento. Era 10 da noite, a gente ia embora do parque, os funcionários felizes. Então, você via os funcionários eles se abraçando. Né? Então, eu ouvi um depoimento que eles brincam lá também entre eles. Lógico que toda empresa tem a sua parte negativa, suas regras, né? E toda empresa que a gente trabalha tem uma doença emocional. A gente tem que ter a inteligência de sacar qual é a doença da empresa e não se contaminar. E a gente que é empreendedor, a gente sabe que a nossa empresa também tem uma doença emocional. Então, o que a gente faz? A gente tem a sacada de buscar ajuda, a poder ajudar a tratar aquela doença. E não tem fim. Que uma doença vai embora e vem outra. Outra vem, é um ciclo, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Né? Então, acho que essa experiência, esse acolhimento Disney fica muito forte. Né?
E quando você vai na Universal, por exemplo, você vê que é diferente, já é normal. Não é ruim, mas é normal, é o que você espera. Então a Disney tem essa pegada mais infantilizada, realmente, né? Outra coisa que eu achei fantástico é as filas. Eles pensam na experiência. Então, você vai ficar numa fila de 1 hora para um brinquedo de 2 minutos, cara, você vai sair bravo. Só que a fila é temática. Então, por exemplo, eu sou fã do Homem-Aranha. Então, eu fui no brinquedo do Homem-Aranha. Cara, eu passei pelo estúdio que o Homem-Aranha trabalha. Eu fui na sala onde o chefe do Homem-Aranha trabalha. Então, tem todo... Apareceu um desenho do Homem-Aranha interagindo comigo, falando como é que ia ser a nossa missão no brinquedo. Então, toda a fila é temática. Então, você mergulha. Né? A gente foi no Avatar. Tinha toda a parte do filme do Avatar estava lá exposto. Então, você via os avatares daquelas caixas de água, né? Aí tinha a experiência deles escanearem o seu corpo para conectar o seu cérebro ao cérebro do avatar. Né? Aí você vai no simulador. Né? O simulador é como se fosse uma moto, e aí eles prendem você e de repente abre uma tela, que é tela no teto, na frente, dos lados, no chão, e você vai naquela imersão. Só que quando o avatar está voando, ele passa pela água, cai água no seu rosto. Quando ele passa no vulcão, vem um vapor quente. Vem o cheiro da mata, o cheiro do mar. Então eles preparam todos os sentidos para ter a melhor experiência. E você tem a ilusão, realmente está voando. Vivenciando aquele Eu momento. voei com realmente aquele bicho. Então, de toda a experiência que você teve lá, o que você acha que você já consegue aplicar no seu negócio hoje, para o seu cliente? Você vivenciou lá na Disney, que hoje você mudou aqui dentro da sua empresa? Quando eu vou atender casal, eu falo pro casal, a gente precisa ter um sonho. Eu preciso que esse casal tenha um sonho. Porque se o casal não consegue mais sonhar juntos, a gente faz uma terapia de separação. Porque reforçou muito o meu casamento. Né? Entender que o casal, ele é motivado por sonho. Porque o casal que é motivado por família, a família um dia acaba. Os filhos crescem e vão embora. Por isso que a separação pós-50 está aumentando muito. A gente chama de separação cinzenta. Porque os filhos vão embora, o casal não construiu relação juntos, não tem comunicação, então separa. Né? Porque hoje, aos 50 anos, a gente tem uma expectativa de vida de 40 anos, que dá para chegar aos 90. Né? Meu sogro fez ontem aniversário, 85 anos. Ele comprou uma moto para ele poder andar. É um triciclo, mas ele comprou um triciclo para ele poder andar lá na praia, para ele curtir. Né? Então ele toma cerveja, ele anda, joga futebol com as crianças, que a gente fala hoje de super idosos. Meu sogro hoje ele entra nessa dimensão de super idosos. Né? Então dá para a gente chegar aos 90 hoje, com muita energia. Então para que você vai ficar num casamento de 50 anos que não tem sonho? Então, hoje, na terapia de casal, quando eu atendo, eu falo, gente, nós precisamos ver se esse casal é capaz de construir um sonho juntos. E nesse sonho, o que esse casal está disposto a abrir mão para que possa se realizar? Pode ser um sonho juntos, como nosso apartamento que nós temos, como pode ser sonhos separados, como o sonho dela de ir para Disney. Só que eu comprei tanto o sonho dela que eu acho que eu até me emocionei mais do que ela, eu acho. Né? Então, eu acho que isso marcou muito o consultório. O segundo, que o medo imaginário, ele é infinito, mas o medo real, ele só tem uma versão. Então, quando a gente entende que o medo, sendo levado para algo positivo, o medo vira respeito. Mas o medo que não é controlado, vira pânico. Então, quando eu enfrentei o medo de dirigir lá, cara, eu me senti assim, voando, né? E repito, é uma experiência fantástica de dirigir. As ruas são largas, não tinha uma moto, então, porque lá não ando de moto, ando de carro só, então foi muito bacana, né? Eu acho que, por exemplo, a minha filha de 9 anos, né? Filha, o que mais você gostou aqui dos Estados Unidos? Tal? Ela falou, pai, o Walmart. O que é aquele mercado, pai? Tem tudo que eu quero comer. Já tem as suas preferências, né? Já tem. Fabiano, muito legal conhecer a história, né, de como foi para conseguir planejar e realizar o sonho da sua esposa, que em paralelo também foi seu sonho, né? Vocês sonharam juntos. O que você poderia deixar de aprendizado, tanto da questão familiar, da questão da área da psicologia e de dica para quem parou de sonhar? Para o empreendedor que está vivendo ali no piloto automático, e por um momento ele parou de sonhar.
Ele tá só ali entregando, fazendo. E ele deixou de ter fé, né, no sonho dele, naquilo que brilhava os olhos dele lá no início. Acho que você que está sem sonho, primeira coisa, olha os seus amigos à sua volta. Porque você está cercado de pessoas negativas. Einstein tinha uma fala que era assim, né? Se afaste de pessoas negativas. Por quê? Para cada solução que você dá, ela tem um problema para te falar. Primeira coisa, fica longe de pessoas negativas. E foca em você. Transforma, se reinventa. Porque cada vez que você se reinventar, você ganha mais anos de vida. Só que entenda que nesse processo, quanto mais você mudar, algumas pessoas se afastam, outras pessoas se aproximam. Toda mudança passa por um vazio. Mas o vazio só é uma fase. Encara o vazio, busca ajuda, busca alguém que possa te orientar, pegar na sua mão para você caminhar, porque tudo é possível. Aqui quem está falando é uma criança que nasceu numa periferia e que hoje vai para a Disney. E você pode fazer essa mesma viagem, pode construir, ou outras viagens que você quiser. Então, acredite, a esperança ela vem para motivar a gente, mas não deixa a esperança ser uma espera, porque a espera acaba com a gente. Fabiano, obrigada Imagina, por estar com a gente. E para você que ficou aqui com a gente, não se esqueça que planejar não é sobre finanças. Planejar é sobre criar experiências incríveis. Obrigada. Beijo. Ela é ótima.